Obviamente, minha experiência é só de sertões. Eu tenho, 3 sertões, comecei com eles, aí eu fiz mais 2 ou 3 anos, eu acho. Enfim, muita gente fala que o percurso dos sertões, pro carro, eu tô falando, ele é muito mais pesado, ele judia muito mais do carro, né? Porque você passa por tudo quanto é tipo de terreno, né? E no Dakar, pelo menos o que tem agora no Oriente Médio, ali ele é muito mais predominante de areia e duna, né? Então, assim, se você tem aquela experiência muito maior em duna, você já tem uma grande chance nos sertões, né? No Dakar. Nos sertões você tem que... É 360 graus praticamente, né? Porque você passa por todos os tipos de terreno, né? Sim. Então, depois que eu fiz o Dakar, eu até brinquei com o Kaique, com o meu navegador, quando eu voltei. Os sertões, parece, depois que eu fui pela primeira vez no Dakar, nos sertões, no fundo, é um rally de velocidade, que a gente chama, que é como se fosse um WRC. Por que eu tô falando isso? Porque você sempre anda em estradas de fazenda e a planilha é muito precisa. Tá. Então, por exemplo, o próprio navegador nos sertões, ele fala muito mais, porque toda hora é uma referência, é uma taburra, é uma porteira, é uma esquerda 90, é uma mudança de direção, é um Y de fazenda, né, que você vai pro lado. Então, é muito mais dinâmico. É quase que, se você reparar depois das onboards de WRC, depois pega lá do Loeb ou do Ogier e tal, é toda hora, 50, 100... Mas o WRC, só pra quem não entende... O cara, ele dá uma volta antes. Então, ele sabe mais ou menos o que ele vai enfrentar, né? E tem etapa que geralmente tem, sei lá, passa 2 vezes na mesma especial. Tipo, de manhã e à tarde. Só pra quem tá assistindo, os sertões, todos os lugares que a gente passa, é tudo virgem pra gente, né? A gente nunca viu antes. Exato. Então, mas o que eu quero dizer é um rally muito de velocidade muito alta também, e você tá toda hora escutando o navegador e tal. O Dakar, você tá, muitas vezes, o navegador fala 20 km sem referência de planilha, 20 km, só seguindo um cap, o ângulo que a gente tem que seguir na navegação. Então, é muito no seu olhar, né? Você tá off-piste total e você tá enxergando, vamos dizer assim, por você mesmo, não tem mais nada, nenhuma referência. É só seu feeling, a sua experiência. E isso é difícil, é por isso que tem muito... Por que é difícil? Porque... por exemplo, quando o organizador do Dakar vai fazer a planilha, ele passou aqui. É impossível, 8 mil quilômetros, você passar no meio de um deserto exatamente onde ele passou. Até porque tem vento e tudo e cobre Exato, uma hora do tá mais pra cá. Tá. Então, às vezes, você passou aqui. E aqui, às vezes, a planilha já mudou. Por exemplo, um outro exemplo. O ano passado, no ano que eu fiz, teve o acidente do Carlos Sainz e do Peter Hansel no mesmo lugar. Esse dia... tava eu e o Loeb andando junto, eu tinha falado um pneu, ele tinha chegado em mim, ele me passou e eu consegui seguir ele um pouco. E aí a gente passou na planilha e aí deu pra ver de canto de olho os 2 áudios parados aqui. E aí realmente depois a gente foi ver o vídeo, eles passaram um pouquinho mais pra fora da planilha e eram uma duna de 6, 7 metros pra baixo, cortada, que eles vararam e quebraram o carro. Os 2 estavam andando juntos. Os 2 andando juntos. Então um varou, outro varou junto, lá atrás. Então, enfim, longa história curta, eu acho que o Dakar, ele é muito perigoso nesse sentido, porque você tá toda hora andando fora de trilho e muitas vezes sem estar preciso na planilha. Só pra esclarecer também, é porque você tá falando por causa das dunas, né? E dunas, pra quem não conhece, duna é uma coisa que muda constantemente, né? Lá nos lençóis, às vezes eu marquei uma lagoa que eu fui lá. No outro ano eu volto, não necessariamente aquela lagoa tá lá. Às vezes mudou a duna de lugar, isso, aquilo. Então as dunas estão constantemente mexendo por causa do vento, ela vai mexendo devagarinho, né? Então se o organizador passou lá quanto tempo antes? Uma semana? Geralmente. Eles têm o carro que abre, né? Que acho que passa 2 dias antes. 2 dias antes. Mas ainda pode mudar, tipo, 2 metros, 1 metro, alguma coisa. Mas o próprio carro pode sair, que é o que o Lucas tá querendo dizer, é que você tem que seguir pro cap e vai... na bússola lá pro 90. Dependendo de onde eu entrei aqui pro 90, ele vai dar lá vai dar lá na garrafa Mas tem 2 de água. Só que eu entrei por aqui, então eu vou fazer essa rota, enquanto o outro vem por aqui, e nesse meio do caminho pode ter uma pedra, pode ter um buraco, pode ter uma vala para esse lado e que pro outro não. No final você vai se encontrar no mesmo, você vai chegar no mesmo ponto. Mas não necessariamente o caminho que você fez até lá mesmo. Não necessariamente o caminho mesmo. Uma outra pergunta bem... talvez não seja muito assim overview, assim, mas o piloto que ele ganha experiência nos sertões
ir pro Dakar é mais fácil ou fazer o outro caminho? O cara que fez muitos Dakares, ele vir pros Sertões, ele vai ter mais facilidade? Não, acho que fazer uns Sertões ajuda bastante. Porque, como eu falei, claro que tem muita duna no Dakar, mas tem também muitas estradas que você anda. No Marrocos também tem bastante estrada, né? Que você andou antes de entrar nas dunas, né? Eu acho que fazer uma prova como os Sertões, que exige muito também, de 8, 9 dias, passando por vários tipos de terreno, ajuda sem dúvida nenhuma. Então você acha que o cara que sai pros Sertões vai pra lá, ele tá mais preparado do que o cara que vem do Dakar e vem pros Sertões? Eu acho que eu também. Eu acredito muito. Você vendo os resultados dos brasileiros, você consegue ver isso. Os brasileiros têm como escola aqui os Sertões. É uma prova muito difícil. E muitos dos brasileiros, quando vão andar lá fora, conseguem excelentes resultados. Tá aí campeão mundial agora, o Cristiano Batista, o Lucas P3 do Dakar. Então, você vê que os brasileiros, quando vão para fora, têm excelentes resultados. E isso tá da escola daqui. Porque os 3 Sertões que eu fiz, eu peguei pouquíssima duna. A única que eu achei muito legal, a parte da duna que a gente pegou um pouquinho, foi o final do ano passado. Foi, que você perdeu por... Um minuto no sei final. Lá, perdeu no finalzinho. Não fala não. Mas eu achei legal aquele, porque você consegue, porque além de... Porque em todas as estradas que a gente passa nos Sertões, é poeira, né? Então se você vir atrás de alguém, você não consegue seguir, tem que dar o estela, aquela confusão. Mas nas dunas, você consegue vir colado em alguém. Eu achei isso muito legal, porque você vê a referência do cara, o cara pegou uma duna muito grande, alguma coisa, você já consegue se preparar, tomar outro caminho, alguma coisa. Os Sertões inteiros, os 3 que eu nunca tinha seguido alguém, porque nunca tinha pego duna. Foi a primeira vez que eu peguei. A gente pegou, sei lá, 15 km de duna no máximo, entendeu? Foi pouquíssimo, né? Mas eu achei bem legal. E tem uma coisa muito legal nas motos. As motos, elas abrem a programação, né, do dia. Então tem muito cara que tá brigando pelo título das motos, que ele prefere não vencer especial do dia anterior, porque ele seria o primeiro a abrir, pra deixar uns 2, 3 irem na frente, pra seguir um pouco dos rastros dos caras na frente, porque você não tem marcação nenhuma na duna. Então vira meio que um jogo tático, às vezes. Mas no Dakar tem um outro ponto. Ano passado que eles implementaram isso. É o bônus, você vai falar, né? Que é o bônus, que é bem interessante. Eu não acho que o Lucas pode explicar melhor, que ele... mas na verdade, o que aconteceu para evitar esse ponto? Porque no ano anterior, o australiano, se não me engano, o Sanders, teve uns 2 dias que ele parou na chegada, quase literalmente, parou, esperou alguém passar para ele não ter que abrir o dia seguinte. Porque você imagina, você tá lá numa especial, no dia seguinte uma especial de 400 km. Você fala, eu não vou abrir uma especial de 400. Se eu for abrir, vou abrir uma de 100, que aí eu perco menos tempo. Porque, não, mas só pra esclarecer, pra quem tá vendo, o cara que abre geralmente perde mais tempo. Por quê? Porque ele, na moto especialmente, porque ele não tem marca nenhuma. Então ele vai ter que navegar super preciso, porque quando você tem uma marca ou outra, você já sabe, você tem uma referência, alguma coisa, né? Ou até mesmo de corte de duna, você vê que, essa marca tá... Você vê, com experiência, você percebe que, ali é um corte de duna. Então você tem essa referência. O primeiro perde muito. Para evitar isso de o cara tirar o pé e não ganhar especial, que também, desportivamente é esquisito, eles criaram um sistema de bônus de tempo. Então, para a primeira moto que abre, se eu não me engano, é 1 ou 1,5 segundos por quilômetro que você está abrindo. Você ganha seu bônus. Então agora, começou a fazer, dependendo do especial, eu vou tentar ganhar hoje para amanhã eu ir pro bônus de tempo. Isso é legal, isso aí, né? Os maiores dos pilotos concordaram com isso? Concordaram. Não, e esse ano, nesse que a gente vai agora, vai ter na etapa de 48 horas, a gente pode explicar também o que é essa etapa. Bem legal. Mas vai ter pros carros, porque a moto vai para um lado e os carros, a gente vai para outro. E aí o carro que abrir que também não vai ter nenhuma marca, vai ter bônus de tempo. Então tem uma estratégia importante aí. Isso daí de carro abrir foi bem interessante um ano também, que as motos não largaram. Não, o ano que eu fiz, a gente perdeu tudo. Todos os carros perdidos porque não tinha rastro nenhum de moto. Foi. A gente, acho que foi o 7º a largar nesse dia, ou o 8º. Aí daqui a pouco tá o Nasser pra um lado, o Loeb pro outro, o Heng pro lado. Nossa. Vamos viver isso de novo esse ano.